A Conversa Com regressa desta feita com mais um dos professores que lecionam na Escola Superior de Educação de Santarém. O professor Hugo Correia Pires de Almeida, natural de Santa Maria da Feira, onde nasceu a 27 de abril de 1980. É verdade. Professor, bem-vindo. Obrigado pelo convite. O prazer é nosso de ter cá tão ilustre figura. E vamos hoje tentar, de alguma forma, e é daí a razão deste A Conversa Com, conhecer um pouco do que é o professor Hugo Almeida para além da escola. O que é que conhecer um pouco do seu trajeto profissional, conhecemos um pouco do seu trajeto profissional, vamos seguramente ficar a conhecer um pouco mais quando terminarmos esta pequena conversa que consigo vamos manter. Nasceu, portanto, em Santa Maria da Feira. Como é que alguém que nasce em Santa Maria da Feira aparece em Santarém? Eu não diria radicado, mas de alguma forma bem instalado. Sim, a minha viagem para Santarém começou quando eu decidi seguir os meus estudos para o ensino superior e fui colocado em Santarém, curiosamente na escola aqui ao lado, a Escola Superior de Gestão. Um acaso, portanto, não houve uma escolha em Santarém? Aconteceu? Não, nós podíamos nos candidatar. Eu lembro-me que candidatei a várias escolas. Eu, na altura, sentia-me um bocadinho confuso sobre o que é que eu queria seguir, porque o que eu queria seguir era a música. A música, para mim, era o meu sonho, porque andava na música desde os 14 anos, a aprender piano, guitarra, tinha uma banda, compunha, fazia... Neptune Falls. Exatamente, fazia muitas primeiras partes de bandas bastante conhecidas portuguesas, lancei um CD e a música para mim era tudo. E naquela perspectiva que toda a gente me dava que a música não é futuro para ninguém... É para muito poucos. É como o futebol. É como o seu homónimo Hugo Almeida, não é? Exato. Senti que tinha que pensar com a razão e não com o coração. E foi quando decidi escolher uma série de cursos completamente distintos na altura para seguir para o ensino superior. E um deles, por acaso, era Gestão Pública. E foi nesse que eu entrei. Mas foi, enfim, não foi uma opção consciente. Foi uma opção de recurso, aconteceu. Não me parece que hoje esteja muito ligado a essa componente da sua formação académica. Já esqueceu tudo o que aprendeu na administração pública? Diretamente não, mas indiretamente, por acaso, foi um curso que me ajudou e que me ajuda hoje em dia no meu trabalho, por incrível que pareça, por causa dos projetos que eu tenho e com as instituições com que tenho que lidar. Na altura eu acho que foi um pensamento racional de um miúdo de 18 anos. E um pensamento racional de um miúdo de 18 anos, por vezes, não é a escolha mais acertada. Eu acho que quando uma pessoa tem 18 anos deve pensar muito com o coração. Mas não houve influência dos seus pais nessa altura, na opção que fez? Houve influência de toda a gente à minha volta. Não é? Toda a gente que opinava, de certa forma, influenciava. Para uma pessoa que via só na música a paixão para a vida dele, acabei por me deixar influenciar por muita gente. Mas claro que a escolha final foi minha, ou seja, a responsabilidade da escolha foi minha. Porquê é que não regressou a Santa Maria da Feira? Porque quando vim para Santarém, o meu objetivo era sempre regressar à minha terra. O foco era esse. Mas depois a vida leva-nos por caminhos que nem nós sabemos, não é? Vamos descobrindo, vamos desbravando. E Santarém foi continuamente ficando no meu horizonte. Santarém, Lisboa e a minha terra natal cada vez mais longe. Tenho saudades da minha terra natal, vou lá regularmente, de 3 em 3 semanas. É o meu porto de abrigo. É a sua second life? Não. É a minha first life ligada ao meu coração, por completo. Mas sei perfeitamente que o meu futuro profissional não está lá. E dificilmente vai estar por lá, pelo menos nesta fase da minha vida. Ao longo dos seus primeiros anos, daquilo que preparámos para esta entrevista, soube também que andou pelo teatro também. É verdade. Há alguma ânsia de estar em constante criação, de ser um criativo, e daí depois esta sua passagem para a multimédia? A minha passagem para a multimédia foi exatamente isso. Foi uma fase da minha vida em que eu ainda andava a tirar o curso de gestão
e que sentia que qualquer coisa em mim estava errado, estava mal. Não me sentia bem comigo mesmo. E vim a descobrir que o grande problema era exatamente esse. Eu estava longe de áreas criativas. Porque estava num curso que, quer se queira, quer não, é extremamente quadrado, não é? Extremamente lógico, e faltava-me aquele pensamento criativo, aquele pensamento out of the box. E foi quando comecei numa guerra comigo mesmo, numa luta comigo mesmo, e fui começando a produzir elementos multimédia por mim, a aprender por mim. É, portanto, um autodidata em termos de multimédia? O meu começo na multimédia é por completo. E grande parte do valor acrescentado que eu trouxe para a minha carreira profissional na área multimédia foi através de pesquisas próprias, como é o caso da Machinima. Claro, e íamos falar da Machinima, como é evidente. É neste momento, digamos assim, o seu ex-libris, é aquilo onde se sente mais realizado? É a sua área de produção mais forte ou nem por isso? Não. Apesar que eu sei que as pessoas me rotulam e por causa dos prémios que eu recebi e que são muitos. Por causa não são alguns efetivamente por causa inclusive dos meus trabalhos, da mediatização dos meus trabalhos através de alguma comunicação social, mas eu nunca senti que a Machinima fosse o centro. Acho que o meu centro é desenvolvimento de projetos tecnológicos online. E se tiver que escolher uma área em toda esta área, sem qualquer tipo de dúvida, escolhi os documentários, a produção de documentários. A realização de documentários. Aquele seu primeiro documentário, a Academia dos Submissos, marcou-o de alguma forma? Marcou completamente. Aquele documentário, eu costumo dizer... Já agora vamos referir a que é que ele se refere, se não se importar. A Academia de Submissos é um documentário amador, completamente amador, que explora durante 2 meses e meio... 70 horas de gravação. Sim, as praxes de 2 escolas superiores e em como os alunos transformam essa integração académica numa guerra entre as escolas da região. Explique-me lá como é que é possível que um realizador, alguém que concebe e produz um trabalho, nomeadamente um documentário, assume depois que não quer tomar partido. Como é que consegue, com que espírito crítico, com que visão crítica é que realiza o trabalho e o mostra, dizendo que não quer tomar partido? Ainda hoje diria o mesmo? Sim. Continua a não tomar partido em relação às praxes? Completamente. A questão é assim, eu acho que o papel de um realizador, pelo menos na parte documental, deve conseguir capturar as emoções e deve ter a capacidade de retirar da outra pessoa as emoções. Tudo o resto, toda a narrativa, toda a história, deve ser o mais neutral possível, não é? Ou seja, o realizador de documentários, quanto a mim, apesar de poder utilizar elementos emocionais para chamar a atenção do seu público, não deve, de certa forma, encaminhar o seu público para o caminho que ele acha mais correto ou menos correto. Mas sente que acaba, quando se vê os seus documentários, são 6 ou 7 documentários? A Academia dos Submissos. Andará à volta disso. A Academia de Submissos são 9 episódios. 9 episódios. Quando se vê, de facto, há lá cenas tão fortes que necessariamente deixam marca. Portanto, quem não é anti-praxe é capaz de, ao ver há cenas tão violentas como o desmaio de uma aluna, provocada, enfim, na questão da praxe, não entende que isso possa deixar logo, enfim, o espectador meio... contrário àquele tipo de... Eu quando comecei a filmar para a Academia de Submissos, não estava a pensar fazer um documentário. Estava a pensar em brincar com uma câmara, lá está, era o meu escape para áreas mais criativas. Não estava a contar. E as pessoas viam-me com a câmara e diziam, ok, deixa-o filmar porque... Isto não vai dar nada. Isto não vai dar nada, não é? É um pouco como estes podcasts. Mas depois, quando eu comecei a construir mais tarde o documentário, quando tomei a decisão de construir o documentário, é que chegou a certa altura em que eu tive que tomar uma opção. Eu disse, muito bem, eu, para continuar a fazer este documento, tenho que tomar uma decisão. E a decisão é, se eu vou contar uma história, não vou esconder nada. Vou usar todos os elementos que eu posso
e que eu tenho acesso para contar esta história. E sempre foi esse o meu foco, apesar de haver algumas cenas fortes e violentas. Intensas. Mas fica bom, eu acho que o trabalho está... Enfim, quem sou eu para comentar o trabalho, mas adorei ver o trabalho e acho que ele devia ser visto por toda a gente que frequenta esta escola. Foi daqueles trabalhos que, eu sou sincero, eu não estava à espera. Primeiro porque era o meu primeiro trabalho na área documental. Depois porque era amador. Eu não estava à espera que houvesse, primeiro, uma reação tão positiva por quem viu o documentário, segundo, por parte da imprensa, não é? Porque o documentário, lembro-me que na altura a Sapo quis comprar o documentário, havia uma televisão online que queria comprar o documentário, vários jornais a fazerem notícia por causa do documentário. Eu, a certa altura, vi-me envolvido num pequeno foco mediático perante aquele conteúdo que nem eu sabia bem como reagir, porque era o meu primeiro trabalho e estava a ser um bocadinho abanado de todos os lados, não é? Abanado por quem gostava de trabalho, abanado por quem não gostava de trabalho e abanado pelos meios de comunicação social que queriam mais e mais. Ou seja, foi ali uma situação um bocadinho estranha logo no... Foi a primeira vez que sentiu as luzes da ribalta a baterem-lhe? Não, eu nunca senti as luzes da ribalta. Sente, seguramente, cada vez que se fala dos seus trabalhos. A partir da altura em que as pessoas formulam esse pensamento, é quase como se não ver mais degraus à sua frente. E não ver mais degraus à sua frente é uma coisa horrível. Mas tem noção da sua importância em termos nacionais e não só. Por aquilo que sei, tem sido convidado para dar aulas no estrangeiro. Já o fez por diversas vezes. Sim, como professor convidado. Reconhece que isso é o reconhecimento da importância que lhe atribuem. Sim, são pessoas que gostam de mim, gostam do meu trabalho, gostam da forma como eu dou aulas, gostam das áreas que eu exploro, necessitam de pessoas nessas áreas e eu também, eu sou um bom profissional e tento sempre ser um bom profissional, mas também há sorte, não é? É estar no local certo, à hora certa, com os argumentos certos para poder dar. Tudo também se faz com um bocadinho de sorte e muito trabalho. Muito mais trabalho do que sorte. Diga uma coisa, na sua vida, que espaço ocupa o Second Life e a Machinima? De alguma forma, essas duas áreas de trabalho podem ser vida para alguém? Pode-se ser profissional em Portugal, vivendo na produção em Second Life e Machinima? Uma vez dei muito... Já agora, depois que explicássemos detalhadamente a quem nos ouve, o que é o Machinima? Machinima que tipo de trabalho é? É uma arte muito recente, que é filmar ou criar filmes de animação 3D usando um ambiente virtual a 3 dimensões e filmando em tempo real. Ou seja, é a produção audiovisual em ambientes virtuais em tempo real. O professor foi pioneiro nesse trabalho em Portugal? Em Portugal, sim, há muita gente a dizer que eu fui o primeiro realizador deve ser verdade, de Machinima. Deve ser verdade. Se há muitos. Sim, eu penso que não há uma forma de provar quem é que fez primeiro. Com tal um miúdo qualquer em casa já tinha feito uma Machinima antes, não é? Mas isso começou-se a falar... Mas em termos de produção, digamos assim, pública, profissionalizada, digamos assim, é o primeiro. Aí penso que já há uma maior margem para eu poder ser o primeiro nessa área, ou seja, usar essa arte para efetivamente ser profissional, para poder ganhar um dinheiro, para poder ganhar uns trocos. Sim, aí penso... E é possível pensar-se que esse tipo de trabalho pode, num futuro... Sei que há alguma relevância dada já, que já há muitos trabalhos feitos com recurso à Machinima, mas num futuro próximo isso pode ser uma vida profissional para alguém? Pode. Uma vez dei uma entrevista para a TSF e virei-me para o jornalista e disse assim, estás a ver, este material que está aqui toda à tua volta foi pago por amor a uma arte. Porque, efetivamente, é muito difícil fazer produção audiovisual em Portugal. Não é só Machinima, é qualquer tipo de produção. É preciso ter muito amor ao audiovisual para se lançar como profissional ou até como freelancer na área. Eu, sinceramente, acho que a Machinima tem muito potencial. Quem quiser consegue viver da Machinima só em Portugal. Talvez não, tem que ter uma visão mais alargada. Mas se consegue viver só da Machinima, consegue.
com os contactos certos, com a estratégia de comunicação certa e com os clientes certos consegue, claramente. Se eu lhe pedisse que me destacasse um dos muitos prémios que já recebeu, um dos vários, eu teria uma lista, mas não tínhamos tempo para estar aqui nesta emissão a relatar, mas dentro de toda a sua produção, e é muita, que prémio é que destacaria? E de alguma forma também isso pode servir de motivação para que os que nos estão a ver ou a ouvir mais tarde vão procurar, porque há de facto trabalhos que valem a pena ver, não é? Lembro da Terra dos Sonhos, por exemplo, que acho que é um trabalho adorável e ternurente, que vale a pena ver, efetivamente. Foi um projeto que para mim foi daqueles que eu mais gostei, que mais me preencheram e que mais me completaram. Tinha feito a pergunta, qual é o prémio que mais destacaria? Existem dois que são especiais por razões distintas. Existe um que foi dado pela Reasable, que é uma empresa internacional que era considerada uma das melhores empresas mundiais na produção de conteúdos para mundos virtuais 3D e que decidiu lançar um concurso a nível mundial sobre quem é que era o melhor realizador, qual é que era a melhor machinima do ano. Isto era a nível global, ou seja, eram realizadores de todo o mundo. Sei que aquilo começou com 252 ou 292 realizadores de todo o mundo e machinimas, e o Beyond Magic, surpreendentemente, ganhou o primeiro prémio. Esse prémio foi especial porque foi a nível internacional, foi na vertente da machinima, em Second Life, e porque teve este impacto, e o meu nome, a partir desse prémio, começou a ser requisitado para muitos mais projetos. O segundo, porque foi em território nacional, foi o Prémio de Excelência em Comunicação, foi um projeto que eu fiz para os CTT e que realizei também os vídeos de promoção. E os CTT gostaram tanto do vídeo que decidiram candidatar o vídeo aos Prémios de Excelência em Comunicação. E só 5 vídeos entre muitos que se candidatavam é que tinham direito ao prémio de mérito em comunicação. E o CTT World in Touch foi um dos 5. E depois, para mim foi importante porque estava a competir com mega produções, estava a competir com grandes empresas, com tubarões que têm uma capacidade logística absolutamente absurda. E eu olhava para aqueles nomes, via nomes como EDP, Playboy, Vodafone, esses monstros que efetivamente têm grandes produtoras a produzir para eles, e sentia-me muito pequenino. Ou seja, para mim, para os CTT foi bom, porque os CTT efetivamente receberam um prémio de excelência em comunicação, em vídeo. Para mim foi muito bom porque efetivamente era uma formiga a lutar ali contra os tubarões. Contra os tubarões. Se bem que as formigas se associam mais os elefantes que os tubarões. Professor, paralelamente desenvolve trabalho muito reconhecido para a Presidência da República. É de facto o seu grande cliente? É o cliente de referência? É um dos clientes. A minha ligação com a Presidência começou muito antes de eu ter uma empresa. Já vamos falar dela. A minha ligação com a Presidência já começou há cerca de 3 anos, 3 ou 4, já o tempo passa, em que eu e um colega simplesmente decidimos mandar uma carta e um e-mail à Presidência a dizer que tínhamos uma ideia para eles. Pronto, fomos atrevidos a esse ponto. Arrojo e audácia. E eles convidaram-nos para uma reunião lá em que nós apresentámos um projeto na área dos mundos virtuais. Aquilo demorou muitos meses até cimentar e avançar. O que é certo é que avançou. E a minha ligação à Presidência começou a partir desse momento. A partir de certa altura, a Presidência, quem trabalha connosco na Presidência, começou a ver que nós também trabalhávamos na área de social media. E então aí fomos convidados para continuar e ajudar a Presidência nas suas estratégias em social media. Daí a criação da Popular Jump. Deixe-me fazer piada com isto. Popular Jump prepara-se para dar o salto, deixar o ensino e um dia mais tarde dedicar-se... É assim, qual é a explicação para este nome? Popular Jump. A explicação para esse nome é muito simples. Eu precisava de uma empresa
toca lá de ir à empresa na hora, escolher o nome que mais me agradava na altura. Por isso, e pronto, saiu o Popular Jump. Exatamente, e numa hora estava... Eu sou um daqueles que tem uma empresa na hora, não é? Feita ali na hora, com 300 euros, porque tive o desconto até de ser uma empresa da área tecnológica, por isso... A desburocratização da administração pública. Empreendedorismo ir para a frente, exatamente. Eu costumo dizer aos meus alunos, assim, não é assim tão difícil ter uma empresa, então na nossa área não existe assim tantos custos inerentes, ou seja... Nós não somos como aquela pessoa que vai abrir uma mercearia e tem que alugar espaço, claro. tem que pagar muito dinheiro para ter os produtos para poder começar a vender. Nós, na nossa área, muitas das vezes precisamos de um computador, de uma ligação à internet e da casa dos nossos pais, para servir de sede. Aqui a única coisa que não é virtual é o esforço, não é? O seu esforço não é virtual. Tudo o resto pode, de facto, ser virtual. Mas não está a dar o ensino. Não. Há uma coisa que eu costumo dizer. Eu acho muito importante... eu sinto muita necessidade de estar ligado ao ensino, ou de continuar a ensinar. Apesar da Popular Jump cada vez mais me absorver mais, para mim é muito importante este contacto com o mundo académico. E, se possível, pretendo continuar com esse contacto. Agora, é acumulação, portanto. Agora, eu acho que é muito importante eu manter os dois mundos. Porquê? Porque a Popular Jump, de certa forma, é o que me dá acesso à realidade e o que me obriga a estar sempre na crista. E todo o conhecimento que eu absorvo com a Popular Jump, que é um conhecimento diário, não é? É uma investigação diária, e trabalhamos com clientes que são brutalmente exigentes. Todo esse conhecimento que eu absorvo eu trago para dentro da universidade. E eu acho que esta ligação é muito importante. E depois ganho eu, porque transmito tudo o que eu aprendo, eu tento transmitir aos meus alunos, e eles sabem disso, que muitas das vezes falo com eles e digo-lhes que eu vos estou a mostrar é o modelo de negócio que eu pratico na minha empresa, por isso é aquilo que eu vendo, por isso se quiserem aproveitar, aproveitem. Porquê? Porque o dar esse conhecimento aos alunos faz com que nós nos esvaziemos desse conhecimento, quase que passamos o testemunho e depois sentimos que temos a necessidade de ir procurar por mais. Então isto é um ciclo quase vicioso, mas extremamente interessante. O professor pode considerar-se um caso de sucesso em relação a alguém que faz o mestrado em Educação e Communicação Multimédia? Ou seja, pode ser um exemplo para os alunos que acabam ou que pretendem ingressar neste curso? Há uma coisa que eu posso servir de exemplo, que é, quando as pessoas seguem a sua paixão, a possibilidade das coisas resultarem é muito maior, claramente. Porquê? Porque com a paixão não vem aquele medo do sacrifício, não vem o medo de trabalhar 17 horas por dia, porque quando se faz as coisas com paixão nós não vemos o tempo passar. Não importa se estamos 10, 12, 15, 16 horas à frente de um computador ou a desenvolver um projeto, não é? Estamos tão focados nisso que depois o sucesso, nós atingirmos os nossos objetivos, vem por arrasto. Acho que é uma coisa que às vezes nem é consciente. De forma quase inconsciente vai aparecendo, as oportunidades vão surgindo. Estamos a acabar e acabaria com um lugar comum, que é pedir-lhe que nos dê em jeito de caixa o que é que vai ser o seu próximo projeto, assim em grande. O que é que está previsto? Não vamos entrar em concorrência, garantimos-lhe. Portanto, pode anunciar. Não vou poder anunciar. Há possibilidade de grandes projetos e alguns deles extremamente ótimos e muito bons para o país. Mas neste momento, efetivamente, não posso sequer abrir a boca. Então vamos marcar uma segunda conversa com daqui a mais algum tempo? Exatamente. Mas posso dizer que... Olha, por exemplo, posso anunciar que a Popular Jump tem um novo artista, o Rui Veloso, juntou-se à equipa. Sim. E é uma coisa que... Pois já tinha o Rodrigo Leão, o Represas, o João Gil. Exatamente. E agora tem também o Rui Veloso. E agora o Rui Veloso juntou-se à equipa também. Começa a ser uma belíssima cunha para trazer cá essa gente. Temos que pensar nisso, num espetáculo a todos. Professor Hugo Almeida, obrigadíssimo por ter estado connosco. Gostámos de conhecer um bocadinho mais daquilo que é o professor, para além da sua condição de docente. Eu é que agradeço. Sucesso, muito sucesso, porque o seu sucesso é também o sucesso da ESAS, o sucesso de todos aqueles que partilharam consigo alguns tempos de vida letiva. Muito obrigado. E espero continuar a partilhar esses momentos. Muito obrigado, então.